Para mim, autocuidado é fazer terapia, sabe? É primeiro autocuidado. Ter tempo de reflexão das suas coisas, dos seus pensamentos, dos seus medos, dos seus gatilhos, das suas vontades, dos seus sonhos, por que você está fazendo as coisas. Eu acho que isso é tão precioso e é tão fundamental. Assim, para mim, isso sim é, de fato, autocuidado. Autocuidado virou uma palavra da moda, que de tão usada teve seu sentido ampliado. Cuidar de si, o autocuidado, tem a ver com tempo, com dinheiro, com alimentação, com prática de esportes, com saúde mental e até com a capacidade de dizer não. E nos últimos tempos, o autocuidado esteve cada vez mais relacionado ao universo da beleza, especialmente após os desafios que esse mercado, o mercado da beleza, teve de enfrentar durante a pandemia. Nesse episódio, eu converso com a maquiadora, apresentadora de TV, pesquisadora e colunista da Gama, Vanessa Rosan. Ela é também proprietária do Liceu de Maquiagem, uma escola e academia de maquiagem e beleza profissional. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Nesse episódio, Vanessa fala da sua relação pessoal com o autocuidado, fala sobre como ficou o tempo para cuidar de si depois que ela virou mãe, analisa os artifícios do mercado de beleza para associar beleza a bem-estar e transformar essa relação em produto. Fala também da maneira complexa como o corpo da mulher, a aparência física feminina, aparece nas redes sociais. Tema da sua pesquisa de mestrado e que ela agora desenvolve no doutorado. Um assunto central também nas suas colunas aqui na Gama. Escuta esse nosso papo. Vanessa, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Vanessa, você já tem aí uma longa trajetória no universo da beleza. E aí hoje a gente vai falar de autocuidado e eu queria fazer essa relação, né? Eu queria saber quando aí na sua observação, na sua opinião, a beleza começa a ser associada ao bem-estar, ao autocuidado. Quando essa junção aí? Eu acho que a junção sempre existiu, assim, nunca teve um momento em que não foi conectada. O que aconteceu foi que, a partir da pandemia, e aí muito recente, esses nomes se colaram para a publicidade, principalmente, né, de uma forma diferente de vender beleza, num momento em que era muito difícil de falar de maquiagem de beleza. Mas se a gente for voltar, sei lá, para quando a maquiagem e a beleza começaram a ser mercantilizadas, que foi, né, no meio do século XIX, que surgiram os produtos para você comprar, né? Porque antes se fazia muito em casa, tinha os ungüentos, pomadas, era uma coisa de vender, mas na metade do século XIX começa a se vender. Então, já tem essa questão do autocuidado, de você cuidar dos cabelos, de você cuidar do rosto, de você, né, manter a pele principalmente muito clara e jovem, isso já tinha. Mas um artifício de venda é uma coisa super recente, isso vem da pandemia no mercado, tentando se comunicar com esse consumidor de um outro jeito. Então, ao invés de você usar maquiagem para sair, ou para se sentir poderosa, né, ou para se sentir mais bonita, você vai usar maquiagem como ou qualquer item de beleza, como autocuidado. E daí, embaixo de autocuidado, cabe tudo, né? Porque vai da terapia, mas cabe batom, cabe creme, cabe máscara facial, cabe máscara para os pés, cabe vela, cabe vibrador, o que você pode imaginar vai caber dentro dessa aba de autocuidado. É quando a aparência, né, ela se junta com o se sentir bem, e ficar bem ali, né? O que você acha que dá dessa junção, assim? Quais as problemáticas de quando a gente junta essas duas coisas, né? Uma aparência com o ficar bem, com o se cuidar, assim. A cultura ocidental é uma cultura visual. Porque se a gente pega, por exemplo, o livro A Invenção das Mulheres, que fala da cultura iorubá. Para a cultura iorubá, o áudio, que é isso que a gente está usando aqui, é muito mais importante do que o visual. Para a gente, o visual é mais importante. Então, como ele é fundamental e ele explica tudo, digamos assim, né, uma imagem vale mil palavras, sim, a gente tem que parecer bem para se sentir bem. É como se fosse uma conexão às avessas, porque ao invés de você se sentir bem e daí parecer bem, porque você está bem, é como se fosse um parecer bem para me ajudar a me sentir bem numa sociedade que faz o extremo oposto, né?
Você se sente muito mais mal de estar no capitalismo neoliberal do que você se sente muito bem. E aí, você é uma pessoa que comenta sempre aí tutoriais de internet, né? Essas tendências de internet, essas modas e tal. Esses dias você falou de umas meninas que são as clean girls, as meninas limpas, né? Mulheres limpas, enfim. Que eu acho que tem muita relação com essa nossa conversa, né? Com a beleza que vira o autocuidado, que vira você fazer coisas boas pro seu corpo, que vira o comer bem, né? Se cuidar. O que é isso? Que perfil é esse dessa clean girl aí? E o que isso significa? Fala um pouco para quem não viu. Tem várias coisas, na verdade, que podem ser. Uma das coisas que a gente tem que olhar é que a maquiagem foi popularizada nos últimos 20 anos, principalmente aqui no Brasil, em que as marcas nacionais cresceram, surgiram mais marcas, a gente teve mais acesso à maquiagem e à beleza para outras classes sociais, porque antes era uma coisa, né, um recorte social muito bem delimitado. E, por exemplo, quando eu comecei a maquiar, tinham 3, 4 marcas nacionais e outras marcas importadas que quem viajava comprava. Então era uma outra coisa. Então, quando a maquiagem pode ser acessível para todos, qual é o artifício, né? É você justamente se fazer diferente por uma beleza natural. Ah, eu não faço nada, eu sou assim. Ou seja, volta num lugar em que ou você tem muito acesso a procedimentos, cremes, laser, dermatologista, tempo, não tem preocupação, você provavelmente não tem que, né, correr atrás de ganhar o seu próprio dinheiro. E aí, pra mim, tem várias questões que são problemáticas na Clean Girl. Primeiro porque ela é uma girl, né? Nunca é uma mulher. Você falou, é uma mulher limpa. Não, é uma garota mesmo. Porque aí a gente já tem uma imposição de uma estética que é jovem. Aí, segundo, o que se vende, do que eu olhei nas redes sociais dessa hashtag Clean Girl, desse movimento, que ele vem de outros, né? Vanilla Girl, que é esse controle de tudo, sabe? O controle de que você faz, como você passa, e aí você vai aplicando, e daí é o que você come, e daí é o que você... Que pra mim é como se fosse o inverso daquela maquiagem reboco. Então, assim, a gente vai tirar tudo, né? Vai parecer que você não tá usando nada, mas tem tanta coisa por trás que é quase impossível de sustentar. Só é possível sustentar quando você constrói uma narrativa falsa dentro de uma rede social em que você pode falar qualquer coisa que se torna verdade. Porque aí tá lá, então, nossa, ela fez tudo isso mesmo, olha só. E eu acho que é tão opressivo quanto. Como você, se fosse contar pra alguém, né, o que são essas clean girls? Como elas se mostram nas redes? Elas são meninas bem jovens que mostram as suas rotinas de cuidado de pele, mas não só isso, porque tem uma estética visual por trás, que é a casa da clean girl, o copo que a clean girl toma, o shake que ela toma, o alimento da clean girl, a unha da clean girl, o cabelo, a roupa. Então é um cenário todo montado minimalista, né? Então tem que trabalha só com tons beges, e aí tem muitos tecidos naturais e toda essa visão de uma menina que usa pouca maquiagem, mas que tem muitos outros cuidados que estão sustentando essa pele super saudável e esse corpo esteticamente aí dentro de um padrão que a gente já conhece. E Vanessa, essa coisa de beleza limpa, né? Ontem mesmo, eu passei na frente de uma perfumaria, e aí tinha na vitrine, aqui o real, conheça produtos de beleza limpa, entre e veja, uma coisa assim, sabe? E a beleza limpa, inicialmente, ela era associada aos produtos ecologicamente corretos e tal, né? Enfim, o que são esses produtos, assim? Quando isso mudou e virou estilo de vida, assim, sabe? Então, daí volta lá na sua primeira pergunta, do wellness, né? Do autocuidado, mas que é um autocuidado que é uma consciência também, que aí até tem uma coisa positiva, né? Uma consciência de consumo. O problema é que todos esses discursos que nascem muito genuínos, eles vão ser apropriados pelo marketing, enfim, pela venda, pelo jeito que as coisas são vendidas. Então, nasce como um discurso muito genuíno, por exemplo, produto vegano. Nasce de um pedido, né, que esse produto não precisa usar mais nada de origem animal. Já existe formulação sintética boa o suficiente para substituir isso. Vai ficar um pouco mais caro para a marca? Talvez fique, mas a gente precisa fazer esse avanço. Então, ele nasce genuíno, mas aí a marca vai usar isso, às vezes, como
que chama claim, né? Um claim de venda. No caso da maquiagem de limpa, né? O Clean Beauty, tem duas coisas acontecendo. Obviamente, a gente sabe que é preciso que as marcas de beleza façam mudanças significativas nas suas fórmulas. Então, não dá mais, por exemplo, para você ter um produto que tem já comprovação de que aquilo faz mal, né? Então, assim, se a gente não tiver, de fato, um consumo, e aí eu vou usar essa palavra, consciente, de aprender a olhar a fórmula, saber o que a gente está olhando, comprando, o que é aquilo, para que serve. Eu fazia isso muito no liceu. A gente ensinava os nossos alunos maquiadores a ler fórmula, porque você tem que saber o que está no produto. E tem vários aplicativos hoje que te ajudam, inclusive, a escanear e ver esse chama Ink Name, né? Que são esses nomes que a gente olha aqui nos ingredientes. Daí tá escrito aqui, Aqua. É água, mas o Ink Name de água é Aqua. Então aí vai ter glicerina, aí você vai... Vitamina E vai estar tocoferol, tem outros nomes. Mas tem aplicativos que sabem ler os Ink Names, que você pode escanear, assim, tirar uma foto. E ele te diz quais... itens dali são duvidosos. Tipo, tem uns que ficam amarelo, outros vão ficar vermelho. E de repente é legal você começar com aplicativos para ir entendendo como isso pode estar dentro de um produto que você já usa. E aí eu acho que a beleza limpa, ela é um movimento que não vai voltar. Não é uma coisa que é uma modinha agora e vai passar. De fato, a indústria dos cosméticos está caminhando para esse lugar e é preciso que algumas coisas sejam mudadas. Então, alguns ingredientes que já têm substitutos, que são menos poluentes, inclusive para que eles sejam extraídos. E que a gente pode fazer uso deles, por que não? Se é melhor para a gente, é igual para a pele, até melhor, e é melhor para o planeta, porque a gente lava o rosto, isso tudo vai para o esgoto, né? E vai para algum lugar, não é que vai embora. Então, sim, isso tem que ser feito. O que acontece é que, às vezes, algumas empresas põem lá uma folhinha verde na sua embalagem, ou uma coisa verde, que chama greenwashing isso. E você vai acreditar que porque tem uma folhinha verde ali, ou porque tem uma plantinha desenhada, aquilo ali, e não é. Às vezes tem um monte de ingrediente lá que tem... Esses dias eu recebi um negócio de esmaltes, né? Aí muita confusão no Brasil existe ainda entre um produto que se diz vegano e um produto de beleza limpa, né? De fórmula limpa. Então, a pessoa escreve, produto vegano. Aí alguém que lê vai dizer, nossa, então a fórmula é limpa. Não, eu fui olhar a fórmula, tinha lá um formaldeído, tava tudo lá, entendeu? Tudo que não se usa, que as marcas nacionais já não usam mais nos esmaltes. 5, 7 itens que eles já não colocam mais nos esmaltes. Então, existe uma confusão ainda desse consumidor de também ele não ter uma educação criteriosa para consumir e exigir produtos limpos de fato. Vai bem ao começo da conversa, né? Que é quando o autocuidado vira produto, enfim, que é uma coisa difícil de você distinguir, ver se aquilo faz sentido ou não, enfim. Exatamente, é isso. Como é que você vai consumir de forma consciente e saber se o produto é limpo? Se você tiver educação para isso, se você tiver acesso para isso, você tem, né, o celular, uma aula, um aplicativo, já é uma coisa que também tem um corte social e que isso vai demorar um tempo para que mais pessoas tenham acesso e possam ser mais criteriosas e exigir mesmo das fábricas que façam essa mudança. E o que é autocuidado para você, enquanto Vanessa, enquanto pessoa física? Eu diria que são duas coisas importantes, assim, que eu acho que tempo, principalmente depois que você vira mãe, eu acho que as coisas entra nessa espiral do cuidado e, enfim, sendo mulher, a gente sabe o quanto o cuidado ainda é uma questão de gênero, né? E quantos estudos tem sobre isso. Mas eu acho que tempo, porque o tempo que você tem para você é um tempo caro, né? O que você deixa de fazer alguma coisa. E, principalmente, eu acho que para mim, autocuidado é fazer terapia, sabe? É primeiro autocuidado. E daí, o que você vai fazer com a terapia? Se você vai querer comprar velas ou vibradores, ou, enfim, viajar, ou postar na internet, tudo vai fazer mais sentido, porque é como se você tivesse mais... fazendo análises mais dos seus movimentos. Eu acho que isso é tão importante nos tempos de hoje, assim, você
poder refletir, acho que também está ligado com o tempo, né? Ter tempo de reflexão das suas coisas, dos seus pensamentos, dos seus medos, dos seus gatilhos, das suas vontades, dos seus sonhos, por que você está fazendo as coisas. Eu acho que isso é tão precioso e é tão fundamental, assim, para mim isso sim é de fato autocuidado. Porque resolve um monte de coisas, sabe? Então, é isso, né? É olhar pra si, é ter tempo pra si, enfim, independentemente dos produtos e do que se faz com isso, tem relação com isso. É interessante você também trazer a maternidade, né? Porque o tempo enxuga muito, né, de fato. Eu lembro que quando eu virei mãe, eu falei, gente, peraí, não vou mais ter tempo de mexer o café de manhã, não dá tempo. Não, eu acho que assim, é claro que quando eu falo, tempo... fica parecendo que é um discurso quase jovem místico, né? Mas eu acho que tempo nesse sentido em que você tem, claro, o seu tempo para fazer suas coisas, que eu acho que é importante, né? Mas acho que um tempo de reflexão, sabe? Um tempo que não é o tempo do capital, que não é o tempo do Instagram, que não é o tempo do TikTok, que não é o tempo do outro. É esse tempo seu que você também vai conseguindo dizer não para algumas coisas, porque você precisa desse tempo e fazer reflexões que façam sentido para você, sabe? Eu acho que não nesse sentido assim, nossa, tempo para meditar, porque aí eu viro mais uma clean girl, né? O que você precisa é tempo para meditar, é fazer exercício. Exercício físico, sim, é fundamental, tudo isso, né? Meditação é muito importante, mas eu digo, quando isso vira um discurso de venda, vamos arrumar um tempo para aí, né? Que a gente já vê isso acontecendo. Mas acho que é esse tempo de reflexão mesmo, que é caríssimo, assim. E acho que isso que você traz tem a ver também não só com consciência, né? É claro que o tempo é um privilégio, né? Você ter tempo para fazer isso, ter tempo para fazer aquilo, ter tempo para cuidar de si. Mas tem um lugar aí que é o lugar das escolhas, né? Então, o que você vai fazer na sua hora de descansar? Você vai ficar rodando o Instagram, o TikTok, ou você vai parar um pouco de consumir informação o tempo inteiro, né? Enfim, você percebe essas escolhas diárias, assim? Percebe que depende de você também, de organização, especialmente depois da maternidade, você ter esse tempo para você? Você sabe que você está me falando isso, eu percebi que, assim, logo que a Pina nasceu, como o tempo era muito curto, o tempo sem me dedicar a isso, eu recorri ao Instagram. Por quê? Porque era assim, eu não vou conseguir sair, eu não vou jantar, eu não vou dormir, eu não vou... Então, assim, o que eu tenho aqui? 30 minutos. Então, eu ficava ali, tipo, deixa eu me atualizar o que tá acontecendo, né? Aquele FOMO. Mas, às vezes, eu me pego ainda, assim, sei lá, acordando e fica ali naquele, né, olhando o feed, de forma meio... E aí você para e pensa, meu Deus, passou 30 minutos. Então eu coloquei no celular um limitador de tempo de uso de redes sociais. Porque é um negócio que foi construído para viciar, né? Tem vários estudos que dizem isso já. Eu tenho lido bastante sobre esse assunto. Inclusive tem um livro da Todavia que saiu sobre isso, A Máquina do Caos, que é sobre essa construção das redes sociais como um item para você ficar ali sem questionar muito, porque você não tem tempo, você vai dragado por aquele negócio ali, você vai. E você entra no metrô hoje, você entra no ônibus, tá todo mundo ali fazendo, né, aquela coisa, tipo, scrolling, vendo vídeo, vendo stories, vendo Instagram, vendo sem parar. Não, e você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você entra, eu mesmo, entro no celular pra ver uma outra coisa e falo, gente, mas peraí, eu não era pra eu estar aqui. Você entra num beco sem saída. Você começa a entrar em outros canais que não era pra você estar. Não, eu fiz um teste, eu desinstalei o Instagram pra ver o que eu ia fazer. Tipo assim, vamos ver. E aí, o que eu fazia? Eu ia no WhatsApp... E aí eu via as mensagens, né, de trabalho, em amigos e tal. E daí eu ficava olhando pro celular parada, assim, segurando o celular, do tipo... Porque eu automaticamente ia do Instagram pro WhatsApp, do TikTok pro Instagram, do Instagram, né? E assim, sucessivamente, daí passou 1 hora, e passou 2 horas, né? Então, acho que fazer esses pequenos exercícios te dá uma noção do como é que tá o teu vício, sabe? Eu tenho uma amiga que falou que agora tem desinstalado redes sociais na sexta-feira e instala de novo na segunda. Pra ir sentindo como é que é, como é que é uma vida... Porque é isso, também tem 1000 coisas que estão atreladas, né? Parece que se você não postar é como se você não existisse, se você não estivesse feliz, se você não estivesse presente. Então tem muitas coisas ali que não são só relacionadas ao tempo. Tem a questão do trabalho também. Redes sociais não é apenas
sobre sociabilidade. É também um lugar que é trabalho para muita gente, que você tem que existir ali, inclusive para que lembrem de você. Claro. Então, esse controle ele é necessário, né? Porque senão você cai nesse argumento e fica ali para sempre. Exato, né? O ver e ser visto. Lembra da cultura ocidental. Ver, ser visto é mais importante. Agora, eu vi um estudo que saiu que o Brasil, acho que é o lugar que tem mais influenciador. Tem mais influenciador que dentista. Então, assim, também todo mundo, né, virou um pouco CEO da sua própria imagem, né? CEO da sua própria empresa. Eu estava falando, tem essa discussão entre principalmente atores, mas também no núcleo médico, assim, tipo, mas eu preciso ficar postando que eu sou bom? Tipo, não basta eu atender e fazer um bom trabalho e o meu paciente gostar do que faz, né? Ou eu atuar e fazer isso. Eu tenho que ficar fazendo conteúdo para mostrar que eu sou bom. E é isso, a gente está nesse ápice da imagem ser a coisa mais importante que a gente tem nos dias de hoje. E já que a imagem é a coisa mais importante nos dias de hoje, essa busca por beleza, ela acaba, às vezes, é uma coisa que você fala muito nas suas colunas aqui na Gama, essa busca por padrões, por beleza, você acaba entrando em atitudes não saudáveis, né? Numas escolhas ali, talvez equivocadas, se a gente for falar de saúde. Isso rompe imediatamente com a ideia de autocuidado, né? Então, eu queria que você... Como a gente resolve essa equação? Difícil. Então, vamos voltar para aquilo que é autocuidado para mim, né? Com a terapia, é muito mais fácil você poder refletir e questionar suas dores, enfim, suas vontades, seus desejos. E eu acho que isso te dá a possibilidade de tomar decisões, depois voltar atrás, talvez se arrepender, olhar com um distanciamento e conseguir entender e enxergar o que estava por trás daquilo. E eu acho que uma das coisas que eu tenho trazido bastante nos textos, no último, é que as pessoas elas são paradoxais, elas são como um mosaico, sabe? Dependendo de como a luz bate, a mistura daqueles vitrais ali, das cores que tem, vão refletir de um jeito. E a gente não tem essa linearidade que as redes sociais te colocam como. Então você é a maquiadora que fala sobre se autoaceitar, que eu acho que é uma bobajaiada isso daí, que é mais uma coisa que querem nos vender de uma forma super encapsulada, como se fosse uma coisa mágica, que não existe, entendeu? Não tem isso, é um processo de vida, que você pode morrer ainda e assim, eu acho que não existe a coisa da aceitação, é você ir olhando para as suas dicotomias, as suas outras partes e colocando luz ali, tipo, bom, entendi isso aqui, eu entendi isso aqui, às vezes não aceitei, às vezes vou passar uma vida lutando com isso. E as redes sociais te deixam muito bidimensional, você é só isso e ponto, né? Você tá naquela caixa e acabou. Então, se você só fala sobre autoaceitação, você não vai poder pintar o cabelo, aí você vai ter que ser um monge, entendeu? É como se você tivesse, assim, iluminada e tomou a pílula vermelha da Matrix e não tá mais no capitalismo, olha que linda, né? E eu acho que é isso, as pessoas elas têm seus paradoxos, então você vai tomar uma decisão por sei lá o que estava te impulsionando naquele momento, e se não tiver uma reflexão, talvez você se arrependa e você vai ter que lidar com esse arrependimento, e aí você vai ter que pensar sobre isso. E nas redes sociais tem muito o fato de que se você tomar uma decisão, você tem que meio que ser fechada com ela para sempre, né? Você não pode voltar atrás, porque senão você vai ter um cancelamento, um questionamento, que eu acho positivo até, o questionamento eu acho bom, acho interessante, porque abre para conversa, quando é possível abrir para conversa. Né? Porque às vezes nem isso você tem, nem essa possibilidade. É verdade, na sua última coluna você diz isso muito, né? Que você critica os padrões de beleza, quer dizer, você tá de olho neles e tem que tá vigilante, mas isso não quer dizer que você não esteja inserida nesse universo, que você não esteja submetida a padrões, que você também não queira se divertir usando ali uma maquiagem. Não, eu sou uma cadelinha deles. Eu tenho o menor problema em falar isso, entendeu? Eu cresci nos anos 90, o auge, o ápice das mulheres magras em todos os lugares. Assim, os índices de anorexia e problemas com compulsão de comida e problemas alimentares se deu nos anos 90, está se dando de novo agora, numa outra faixa etária, normalmente, né, sempre entre adolescentes. E assim, eu sou produto disso. O que eu consigo é olhar e falar, bom, eu sou produto disso, vou ser paradoxal em alguns momentos, vou tomar decisões, mas assim, eu tenho que desconstruir tudo isso daí, né? Eu vou ter que fazer o meu corre de ler, de questionar, de me questionar e conversar com outras pessoas.
é meio que, assim, faz parte. A gente passou anos e anos vendo televisão, vendo filme, e isso tá no imaginário coletivo, né? Todos esses padrões estão. Então, não tem muito como você tomar uma pílula e resolver. Você vai todo dia entendendo um pouco mais, questionando um pouco mais, mas também refém disso, né? Eu também penso, tem um negócio aqui no meio da minha testa, eu não sei se eu quero isso, entendeu? Eu vou ter que tirar esse negócio, eu acho. Daí eu tiro, faço toxina. Aí eu olho no espelho e falo, meu Deus, mas não parece comigo. Tipo, tá esquisito isso aqui, porque não parece eu. Então também não tô confortável. Não tô confortável em nenhum lugar, entendeu? Mas é isso. E você tem uma filha mulher, né? Então isso te atualiza sobre o que tá rolando hoje em dia em relação a essas crises de imagem. E tem também alguém que você precisa ensinar, que você precisa tranquilizar em relação a essas cobranças, em relação ao que é autocuidado, o que é beleza, o que é produto e o que é verdade, enfim. Como é que você passa isso tudo pra ela? O que você tem como objetivo? Eu falei, o karma, ele é engraçado, né? Eu tenho uma filha mulher e ela ama maquiagem. Ama. Ela quer ir maquiada pra escola todo dia. Ela quer passar corretivo, porque ela acha que a olheira é um problema. E daí ela tá nessa fase, que é uma fase que pra qualquer pessoa que você perguntar assim, você quer voltar na adolescência? A pessoa vai dizer não. Mas nem se eu te pagar, a pessoa vai... Talvez não, entendeu? Porque não é uma fase fácil. E porque na adolescência o corpo passa a ser um problema. Porque você tem que fazer um luto de um corpo de criança. E não é legal. É um corpo, principalmente para as mulheres, que normalmente acabam tendo uma menarca mais cedo. E tem que lidar com 12, 9, 11, 10 anos com inúmeras questões sociais que a menarca traz junto. Não só as fisiológicas, né? Mas, então, assim, já tem 1 milhão de coisas acontecendo nesse corpo que te causam um problema, que não é legal. E o corpo passa a ser esse problema e você, então, também tem esse movimento de fazer um corte do seu núcleo familiar e se reconhecer em outros, né? O grupo da escola, vai tudo aumentando. Então, tudo isso está acontecendo. E aí, eu sei que para ela é importante... Eu poderia dizer assim, mas você não precisa usar. Não, uma bobagem você, uma pessoa de 11 anos, usar maquiagem, você é linda, não sei o quê. Mas eu tenho que colocar tudo que ela tá vivendo e entender que é necessário. Mas aí eu tava conversando com uma mãe esses dias, porque eu cheguei numa loja, ela falou, porque minha filha é adolescente, tá usando muita maquiagem. Aí eu falei pra ela, calma, é igual a fase das princesas, vai passar, sabe? O melhor é você conversar e entender. E aí também, pro meu caso... ressentir coisas que eu sentia lá na adolescência. Putz, eu passei por isso. Não é fácil, não é legal. O que a gente pode fazer para minimizar? E para que ela possa conviver socialmente de uma forma confortável. Mas, ao mesmo tempo, enquanto isso está acontecendo, a gente está conversando sobre isso. Bom, mas precisa ser assim? Por que você está fazendo aquilo? E refletindo. Então, a gente comprou tem feito algumas leituras interessantes. E uma delas é um quadrinho Na Sala dos Espelhos. É da Companhia das Letras. A gente está lendo o livro porque ele fala justamente sobre autoimagem, sobre essa construção do padrão de beleza e a mercantilização da beleza nesse momento de redes sociais. Então é um livro que traz desde história, mas ele atualiza muito, porque ele fala das Kardashians, e ele é divertido de ler, ele é engraçado, os quadrinhos são ótimos, as histórias são maravilhosas. Então a ideia é, o que você pode fazer para ajudar, né? Assim, eu não vou dizer para ela, não use o corretivo. Então eu busquei uma fórmula limpa, que não tem ingredientes que eu sei que já são comprovados, ingredientes que podem ser disruptores hormonais ali, endócrinos, que podem adiantar uma menarca por conta da fórmula, isso já é uma coisa comprovada. A gente já tem alguns estudos aí sobre isso. Então você procura um pouco sobre isso, como é que eu posso ajudar com uma fórmula mais limpa, que eu sei que não vai atrapalhar esse momento, e vamos ler e ter uma crítica a isso, né? Mas não quer dizer que eu vou deixar de usar, é a mesma coisa que eu tô vivendo, entendeu? É só como é que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso e por quanto tempo eu vou fazer isso, e daí entender que é uma fase. Talvez ela precise disso nessa fase, talvez na próxima fase ela não vai usar nada, talvez ela volte a usar tudo. Tem esses momentos que são
que a gente talvez precise desses artifícios, e daí tudo bem. Você está ensinando a ela isso que você também está buscando, que é fazer escolhas com consciência, não é mesmo? Sem cair aqui no clichê, mas escolhas que você sabe por que você está fazendo. Né? Exato, a ideia é saber onde está indo da forma mais consciente possível. E daí não se sentir culpada, eu acho também. Porque tem isso, fui lá, fiz toxina, tenho que pedir desculpa pra todo mundo porque eu tava falando de se aceitar até ontem. Não, eu quis testar isso, eu vou fazer. Não quer dizer que eu vou fazer pra sempre. Pode ser que eu faça, sabe? Eu acho que não existe uma linearidade possível. Porque a cada dia a gente tá, no caso das pessoas que têm útero, por exemplo, estão formulando hormônios diferentes a cada dia. Então, como é que você espera que eu seja linear, bidimensional, se meu corpo cada dia está sintetizando uma quantidade de hormônio completamente diferente? Eu acho que se a gente puder contribuir para que essa linearidade, essa coisa bidimensional que a rede social te coloca, vai ser muito bom a gente poder discutir sobre isso, enfim, com adolescentes, mas também com adultos. Super, entender contradições e se permitir coisas, se perdoar, tem tudo a ver com autocuidado, sem dúvida. Exato. Muito bom, Vanessa. Eu amei, muito obrigada, viu? Se você gostou desse episódio, eu te convido a ouvir os anteriores. A gente já falou com nomes como Miriam Goldenberg sobre etarismo, Felipe Vassão sobre música e inteligência artificial, Ana Sui sobre traição nos relacionamentos e João Moreira Salles sobre o seu livro Arrabalde e a Amazônia. Em diferentes plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, esse é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.